Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Chegando aqui para mais uma live. Hoje a live de perguntas e respostas sobre ultrassom Body Metrics. Aqui eu deixei essa semana uma caixinha de perguntas ali pro pessoal, né? E hoje nós vamos responder algumas perguntas. É uma live mais rápida hoje, uma live de 30 minutos, bem otimizada, só para tirar as dúvidas. Buenas, Leila, buenas noches. Boa noite, pessoal. E então, assim, a ideia é, eu vou tocar a live sozinho hoje, né, para justamente responder essas perguntas que foram deixadas aí ao longo da semana. Eu selecionei, na verdade, 7 ou 8 perguntas que eu achei que fossem mais relevantes ali sobre o uso da tecnologia, né? E acho que nós vamos seguir com elas aqui, já que o tempo hoje está um pouquinho mais curto aqui pra gente. Então vou deixar o pessoal chegar um pouquinho mais. O pessoal tá me ouvindo bem aí? Tá chegando? Como que tá? Puder dar um oi aí, falar se tá tudo bem com o som, com o áudio. Tô sem fone hoje. Boa noite, Isabela. Boa noite. E aí, tá me ouvindo, pessoal? O som tá ok, muito bem. Então vamos lá, pessoal. Então assim, eu acho que como nossas lives todas ficam gravadas, boa noite, Brenda. Boa noite, Leila. Áudio ok, Leila. Então como todas as nossas lives ficam gravadas, né? Eu acho que hoje a gente já pode começar a bater um papo aqui sobre o ultrassom. Quem tiver dúvidas sobre o Body Metrics e tiver interesse em fazer perguntas também, fique à vontade. Então aqui, uma pergunta que mais aparece pra gente sempre, né? Eu vou ticando aqui para não me perder, é sobre a diferença do ultrassom Body Metrics quando comparado com a bioimpedância ou o adipômetro. Eu recebi as duas perguntas aqui, então vou ticar as duas em sequência, né? Bom, vamos lá. A principal diferença do ultrassom Body Metrics, quando comparado, vamos pegar primeiro a bioimpedância, né? Primeiro a gente trata de limitações de método e depois a gente trata de entrega. A primeira questão é que o Body Metrics ele não exige preparo prévio algum do paciente. Então, essa limitação que a tecnologia bioimpedância tem de preparo prévio, então toda aquela questão de consumo de cafeína, horas de sono, atividade física, ciclo menstrual, todas essas variáveis que a bioimpedância tem, o ultrassom Body Metrics não tem. Então ele não exige preparo prévio algum do paciente. Isso é um grande diferencial para o consultório, para clínicas, para academia, porque o que acontece? A gente sabe que o paciente não segue, que o aluno não segue o preparo. E aí você começa a se valer de um método que ele já é falho na entrada. Então ele já não entrega a precisão para você, porque ele já tem essa questão da limitação. Já comparado com o ultrassom Body Metrics em validações científicas, qualquer bioimpedância já é inferior em resultado de percentual de gordura. Isso não sou eu falando, isso é publicação de American College, revistas de alto peso, comparando o Body Metrics ao DEXA. Nós trazemos níveis de precisão de 99,4% quando comparado ao DEXA, publicação de American College, tá? Esse estudo de 2011. Então não é uma novidade para ninguém que o ultrassom Body Metrics, calma, me ligaram, que mais se assemelha ao DEXA em precisão. Então, não sei se cortou aí, se voltou. Então, assim, o primeiro ponto é não ter preparo prévio. Ok, esse é o grande diferencial? Não. O ultrassom, ele entrega um relatório de composição corporal com todos os dados. Percentual de gordura, água calculada, gráficos comparativos de evolução do paciente, risco relativo de doença. Então, esse relatório que o nosso produto entrega, quando comparado com qualquer bioimpedância do mercado, ele já é um relatório superior. Aí nós estamos falando de dados
que é o que padronizou por muito tempo a composição corporal. Percentual de gordura, água, etc. Massa magra, massa gorda, dados estimados, tá? Mas não é o maior diferencial do ultrassom Body Metrics esse. Ser superior na largada, comparando o relatório, já seria um grande diferencial, mas esse não é nem de longe o maior diferencial. O nosso maior diferencial é avaliar nas imagens de ultrassom, é entregar pro paciente e pro local que atende, pro profissional, dados que realmente são precisos e que realmente vão auxiliar o profissional na prescrição do trabalho. O que é na prescrição? Quando você trabalha com uma imagem onde você consegue hoje correlacionar os dois tecidos, músculo e gordura, você consegue sim ter acesso à composição corporal de verdade. Porque falar de composição corporal em cima de valores estimados é muito frágil. Então, assim, nós estamos falando agora de uma nova forma de avaliar. Avaliar em cima das imagens de ultrassom. Tem a entrega do relatório, composição corporal, percentual de gordura, tem também. Mas o olhar é outro. Agora nós estamos levando o profissional para um outro nível. Então, assim, você poder escanear um quadríceps medial, uma coxa, e poder visualizar na tela do computador a espessura daquela musculatura, a espessura da camada de gordura, e poder agora falar, vamos fazer um trabalho de hipertrofia e você monitorar isso com precisão. Então esse é o maior diferencial. Quando comparado com o adipômetro, que também foi uma pergunta, primeiro assim, o Body Metrics ele trabalha com a espessura real em profundidade. Então o escaneamento corporal, ele mapeia a estrutura em profundidade, o ultrassom ele emite um sinal sonoro, esse sinal viaja através dos tecidos, devolvendo para o nosso equipamento ecos sonoros, essa é a tecnologia de qualquer ultrassom, tá? E o que acontece? Existe um princípio na ultrassonografia que é o princípio da ecogenicidade. O que é a ecogenicidade? Quanto mais ecogênico o tecido, mais ele reflete na imagem de ultrassom. Os tecidos mais ecogênicos são os que são mais densos. Por exemplo, as fáscias que dividem gordura do músculo, o osso. Esses tecidos eles são mais densos e eles refletem mais na imagem de ultrassom. Por isso a gente consegue visualizar e consegue ver as diferenças dos compartimentos. Por exemplo, da gordura subcutânea, aí nós vamos ter uma fáscia que divide gordura de músculo refletida na imagem, porque ela é um tecido mais ecogênico, então a imagem do ultrassom mostra. Aí nós vamos ter a segunda fáscia que divide o músculo do osso. Então nós conseguimos ter acesso a essas estruturas. Quando que a gente compara isso com o adipômetro ele é uma prega cutânea, então começa que já não é espessura real, você tem que destacar uma prega. E para destacar essa prega, você tem que ter a mão do avaliador, a pinça que você vai usar, ela tem um tempo que você vai soltar e ela vai se movimentando. E é algo assim, eu falo que para mim é algo arcaico, tá? Eu sei que tem gente que defende adipômetro, que ainda utiliza, mas assim, é incomparável com a nossa tecnologia. Até porque ele não entrega a espessura real da camada de gordura. O adipômetro ele entrega uma espessura estimada que vai variar de 1,5 vez até 3 vezes a espessura da camada de gordura real, porque ele é uma prega. E por que 1,5 vez até 3 vezes? Por conta de toda essa variável que existe da mão do avaliador, da pinça, do tempo de resposta e tudo isso. Então tudo isso altera o resultado do adipômetro. Qual a outra diferença do adipômetro para o Body Metrics? Limitação de público. Com o adipômetro você não consegue pegar a prega cutânea, por exemplo, de um indivíduo obeso. Você não pega simplesmente o abdômen de um obeso, você não pega a coxa de um obeso, e você tem essa limitação do método, e o ultrassom ele escaneia em profundidade, permitindo a gente pegar uma espessura de gordura de até 10 centímetros de profundidade, o que confere a possibilidade de a gente avaliar inclusive obesos mórbidos. Então, esse diferencial também, só que, vou voltar sempre no mesmo ponto, é o grande diferencial a gente acessar a espessura de gordura. Falar de composição corporal em cima de gordura é uma grande coisa? Não, não é. O que é uma grande coisa é você falar de composição corporal acessando gordura e músculo, porque é essa relação dos dois tecidos
que vai conferir se o paciente está ou não no caminho certo. Porque se o processo é emagrecimento, ele tem que perder gordura, espessura de gordura, mantendo massa magra ou até aumentando, fazendo a recomposição corporal. Como você confere esse resultado se não for com método de imagem? Não tem como acessar. É a estimativa da estimativa da estimativa. É passar a fita métrica no braço, que é uma perimetria, e dizer, olha, você hipertrofiou, aumentou a espessura do seu braço. Na verdade, hipertrofiou o quê? Não sei. Não sabe se ganhou gordura, não sabe se aumentou músculo, não sabe qual músculo aumentou, se aumentou o bíceps, se aumentou o tríceps. É algo completamente, como eu falo, né? Hoje a avaliação, a gente está num nível de precisão tão alto que a gente não dá para viver na era do eu acho, ou eu suponho, ou eu... Então, assim, com um método como o Bodymetrics, que é assertivo, fidedigno, e você tem certeza do resultado, não dá mais para viver na era do eu acho isso ou eu acho aquilo com o paciente. Isso é muita limitação para os dias atuais. Então, assim, resumindo, Bodymetrics versus bioimpedância, resultado de percentual de gordura, já somos superiores. Isso é validação científica. Aplicação do método, Bodymetrics não exige preparo prévio do paciente algum, zero. A não ser que você queira monitorar a hipertrofia muscular em imagem, você tem que tomar um cuidado com relação a um treino de força com 2 horas de antecedência, porque você vai ter uma hipertrofia aguda ou aquela hipertrofia metabólica que a gente fala, e isso pode alterar a espessura do músculo na imagem. Fora isso, hidratação, cafeína, horas de sono, gestação, nada, componentes metálicos, tudo que altera na balança, não tem com o Bodymetrics. E com o adipômetro, a questão de entregar a espessura real da gordura, além da musculatura, que o adipômetro não entrega, e o adipômetro entrega uma estimativa que vai de 1,5 vezes até 3 vezes a espessura real, porque é uma prega, e não tem a limitação de público que o adipômetro tem, por exemplo, no público obeso, que não consegue pegar uma prega cutânea, muito menos espessura de músculo. Então, essas são as principais diferenças dos dois métodos. Tempo de avaliação com Bodymetrics foi uma pergunta também que apareceu bastante. Lembrando que eu selecionei 7 perguntas das principais que apareceram ali na caixa de perguntas. E essa apareceu bastante. Pois existe um mistério ali por trás, né, do tempo de avaliação. E o tempo de avaliação com Bodymetrics para um profissional treinado é de 10 minutos. Então, assim, nós oferecemos a capacitação para os profissionais. Então, todo o treinamento oferecido por nós vai permitir que o profissional termine o processo e esteja apto a avaliar com ultrassom. E esse profissional capacitado, ele leva em torno de 10 minutos para fazer uma avaliação com o Bodymetrics. Eu estou falando a avaliação através do escaneamento corporal, que é quando você desliza o ultrassom pelos segmentos, gerando imagens de ultrassom com espessura de músculo e espessura de gordura na tela do computador. Nós temos uma outra forma de avaliar com o Bodymetrics, que é extremamente mais rápida, que é uma forma automática que o nosso software permite realizar. E aí você não trabalha com a questão da imagem de ultrassom, você vai trabalhar apenas com os relatórios de composição corporal. E aí você basta encostar o ultrassom no braço, em um simples clique, o Bodymetrics já dá a leitura e gera um relatório para vocês. E essa avaliação é apenas 5 minutos. Estou dando risada aqui da pergunta do Gabriel. Quem sabe, Gabriel? É um mistério ainda. Fiquem atentos. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente está trabalhando aí com o fabricante para ver se a gente consegue viabilizar algo para vocês. Vamos lá. Então, respondendo, tempo de avaliação 10 minutos. Uma outra pergunta que apareceu aqui pra gente sobre a questão, ainda existe uma questão, apesar do nosso maior público hoje ser os profissionais da área de nutrição, ainda existe profissionais inseguros em eu posso usar um ultrassom
para avaliar a composição corporal? Gente, é mais do que sabido, não desmerecendo as perguntas, obviamente, mas é mais do que sabido pelo tempo de mercado que a gente tem, pelas certificações que a gente tem, que o ultrassom Body Metrics ele é para qualquer profissional da área da saúde. Isso, o que definiu isso foi o escopo de certificação do produto. O produto nosso ele é certificado no Inmetro e ele é um ultrassom, porém ele é um analisador de composição corporal. Então ele não é um ultrassom para ver condição de paciente, para ver uma lesão, não é um ultrassom que você vai ver um bebê, não é um ultrassom para esse tipo de uso. Ele é para ver composição corporal. Então ele é um ultrassom que pode ser utilizado por qualquer profissional da área da saúde. E essa pergunta que veio do nutricionista, mais ainda agora, esse ano, o Conselho Federal de Nutrição publicou uma nota técnica validando, né, agora o uso do ultrassom Body Metrics dentro da nutrição. Então, além da nossa certificação do produto, que já conferia esse uso aos profissionais da área da saúde, agora o Conselho Federal de Nutrição se manifestou com relação a isso e publicou uma nota técnica dizendo que o ultrassom Body Metrics ele é um equipamento de uso do nutricionista. E isso foi uma nota publicada, salvo engano, em agosto desse ano. Tá? Humberto da Bolívia. Não, Humberto, as nossas capacitações, elas são todas, é um processo. Então vou explicar, aproveitar essa pergunta do Humberto aqui. Como funciona o nosso processo de capacitação? Hoje nós temos uma plataforma de ensino, onde o profissional vai ter acesso lá, pela área do cliente, lá no site da Body Metrics Brasil, você vai ter acesso, um login e uma senha, e o processo inicia ali. Nós temos hoje 32 videoaulas gravadas com todo o conteúdo de coleta e laudo das imagens de ultrassom. Então nós vamos disponibilizar esse conteúdo, esse login, para que você possa começar o processo de treinamento. Durante o processo de treinamento gravado, a recomendação é que você já tenha um computador onde você assiste o conteúdo e o outro computador com o software instalado para que você, a cada videoaula, pratique numa cobaia, num avaliado ali que você vai ter para você estudar. Você vai ter dúvidas desse processo. Durante esse processo você já está sendo monitorado pelo nosso suporte técnico. Então nós temos uma equipe de suporte técnico para tirar todas as suas dúvidas de segunda a sexta, das 8 às 18. Esse suporte técnico, a gente tem alguns planos de atendimento. Dentro do plano Pro, que é o plano mais completo que a Body Metrics comercializa, ele não tem custo adicional, ele não tem limite de acessos e ele é por tempo indeterminado. Então você pode fazer uso do suporte, acessar nossos técnicos para tirar dúvida hoje, daqui 1 ano, daqui 3 anos. Após o término dessas videoaulas, das 32 videoaulas, você vai ter direito a uma mentoria personalizada com um dos nossos técnicos especialistas. Então o que é isso? Você acabou de assistir as videoaulas, já nesse processo, já está com o nosso suporte técnico tirando dúvidas, finalizou as videoaulas, você vai agendar com um dos nossos técnicos, você e ele, uma mentoria de 2 horas, é online, é uma reunião onde você vai tirar todas as suas dúvidas técnicas. Esse momento nós dividimos em duas fases, uma hora e meia, aí você vai para um outro momento que é prático realmente, então você vai passar pela mentoria, tira todas as suas dúvidas e vai para mais 15 dias de prática, e aí você vem para um fechamento de meia hora com o nosso técnico para finalizar todo esse processo. Depois que finaliza a mentoria, nós certificamos o profissional como avaliador Body Metrics, passa o profissional a integrar o nosso quadro de avaliadores certificados no nosso site, que é um buscador, e você continua tendo acesso ao nosso suporte técnico para continuar tirando as suas dúvidas caso você tenha. Então é bem possível de você, apesar, se você tiver, a questão é a limitação do nosso idioma, né? Mas se você compreender bem o português, é bem possível você realizar todo esse processo aí da Bolívia, porque é da mesma forma que a gente faz aqui no Brasil. Me dá um joinha aí se eu conseguir te responder. Então vamos lá. Tem uma outra questão aqui que me perguntaram,
que é se eu investir no Bodymetrics, o que eu posso esperar de resultados para o meu consultório. Gente, é assim, o que você mais pode esperar com o Bodymetrics dentro do seu consultório é, primeiro, aumentar a sua autoridade junto aos seus pacientes. Segundo, é a experiência do seu paciente. Então, eu falo que o Bodymetrics ele causa isso. Então, ele é realmente uma experiência. Você ter a nossa tecnologia bem implementada dentro do seu consultório, você colocar ali a sua mesa, na parede ali, uma tela, coloca uma tela grande ali de 40, 50 polegadas, tá? É um investimento irrisório perto do impacto que ele causa. E você deixa conectado o seu computador com essa tela ali na parede. Quando você está trabalhando com o paciente ali e fazendo escaneamento corporal com ultrassom e vai abrindo aquela imagem de ultrassom na tela em tempo real e você consegue mostrar na televisão ali na hora espessura de gordura, espessura de músculo, dando uma aula para o seu paciente, muda completamente. Muda, o processo é outro, é fora da caixa. Ele não, a questão ele não está... eu até paro de falar aqui. Nutricionista Josana, melhor investimento que fiz até hoje no consultório. Muito legal, show. Então assim, o paciente ele é algo muito, muito fora, assim. Para vocês profissionais, quando vocês estão se deparando com isso dentro de um cenário, de um evento, de uma feira, os locais que nós estamos presentes, para vocês já é impactante, que são profissionais e que conhecem os dados que estão sendo apresentados e que conseguem identificar ali como fazer uso de espessura muscular, espessura de gordura, como correlacionar esses tecidos. Então, assim, você imagina um leigo, que é o seu paciente, que está lá para ouvir o que você profissional tem a dizer, ele sendo impactado por isso. É muito diferencial. O aumento de autoridade profissional é muito grande. Porque, assim, falando da nutrição, falando da área de treinamento, a ultrassonografia, ela é uma tecnologia que até então era de uso médico. Então, assim, quando você traz isso para um universo de um consultório do nutricionista, para uma academia, rompe uma barreira que é inesperado para o aluno, para o paciente. Então ele fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não, agora nós fazemos o mesmo ultrassom, a mesma tecnologia que você usa para ver o seu bebê lá, para ver uma lesão, para ver, enfim, para vários procedimentos da área médica. Agora a gente utiliza para ver sua composição corporal, para ver sua espessura de músculo, sua espessura de gordura aqui dentro do consultório. Isso confere um nível de credibilidade do próprio método, porque é fidedigno já por ser um ultrassom, sem precedentes. Para o paciente, é uma experiência única. O que acontece depois na prática? Ele adere muito mais à proposta, porque o processo do ultrassom, ele é didático, ele é visual. Então, o paciente, primeiro que nós acreditamos, qualquer ser humano acreditamos mais no que a gente vê. Então ele está vendo agora o músculo dele e a gordura dele em imagem ali na televisão, saindo ali na tela, na hora. E ele está vendo isso através de um ultrassom, que é uma tecnologia validada da medicina, fidedigna, que entrega dados de espessura de músculo, espessura de gordura realmente precisos, precisão milimétrica. E agora ele compreende quanto ele tem de músculo e quanto ele tem de gordura. Por que vira uma aula? Porque aí agora nós vamos dizer para ele qual é o objetivo, né? O objetivo é hipertrofia, então na reavaliação tem que aumentar a espessura de músculo na imagem de ultrassom, porque senão não aconteceu e ponto final. Não vai ter estimativa que prove o contrário e é isso. Então muda completamente o envolvimento e a adesão do paciente ao tratamento, ao consultório, ao treinamento. Então isso é o que pode se esperar quando se pergunta o que esperar de resultado dentro do consultório. Além de, né, a possibilidade de rentabilizar, né, com essa avaliação. Por quê? Porque agora é completamente diferente você... Por que o Bodymetrics você consegue cobrar um ticket de 250, 300 reais de uma avaliação? Porque não se trata do investimento feito no equipamento. Se trata do que você está oferecendo agora, que é o conhecimento.
Então, nós somos só o meio para entregar o conhecimento. Porque quem entende agora de imagem de ultrassom, consegue emitir um laudo e falar de composição corporal através das imagens de ultrassom é você profissional. Então, esse conhecimento é seu e o que você vende é o conhecimento. Agora, você não está mais só lá apertando um botão na balança e entregando um relatório que a sua secretária pode fazer. Então, isso é completamente diferente. Você está fazendo agora um exame de imagem, onde você tem que ter um entendimento, você vai gerar um laudo e por isso o valor agregado. Por isso você pode realmente rentabilizar e cobrar essa avaliação. Outra pergunta que apareceu aqui é com relação a público, né? Se pode usar em qualquer tipo de público. Sim, é um ultrassom, pode ser usado em qualquer tipo de paciente, qualquer tipo de aluno, cliente, no ambiente de academia. Então não tem limitação de público, pode ser utilizado em criança, pode ser utilizado em gestantes, pode ser utilizado em idosos, em todos os públicos, porque o ultrassom ele é uma tecnologia que ela é permitida e vai para todos os públicos e entrega resultado à altura para todos os públicos. Se você vai falar de um idoso, você consegue monitorar a sarcopenia, você consegue monitorar num obeso, num processo de emagrecimento, se ele está mantendo a massa magra dele, não está jogando mais músculo do que gordura embora, porque dentro desse processo de emagrecimento é muito complexo esse ajuste, e você só consegue otimizar os resultados através de um método que você realmente consegue acessar essas informações. Então, sem espessura de músculo, você não vai conseguir acessar essas informações. Oi, Isa, sim, a gente exporta para fora do Brasil, sim. Depois você precisa me passar só qual é o país, tá? E a gente manda para fora, sim. Tem duas formas de fazer isso, tá? Eu não sei se você está no Brasil, se você é brasileiro ou não. Se tiver aqui, pode fazer todo o processo de compra pelo Brasil, a gente exporta. Se tiver fora, aí é um processo realmente de exportação em dólar, aí é outra questão, mas a gente está acostumado a isso. Nós somos distribuidores exclusivos da tecnologia em toda a América do Sul, então a gente já cuida de 13 países com exclusividade, então esse já é um processo bem comum para a gente. Mona Lisa, o Body Metrics, ele é um equipamento que ele praticamente não dá problema, assim. Falo praticamente porque, obviamente, temos milhares de unidades já no Brasil em atividade e raras as vezes que a gente teve um problema. E quando tem, a maioria é por mau uso e é cabo, porque a pessoa enrola no equipamento e não toma o devido cuidado. É um cabo, deixa eu pegar no meu celular aqui. Então qualquer cabo, né, se você ficar detonando o cabo, ele vai dar um problema uma hora. Só que assim, nós somos assistência técnica aqui no país, então não precisa ter preocupação. Então a gente resolve todos os problemas aqui dentro de casa. Apesar de ser um equipamento americano, como eu falei já no início da live, nós temos todas as certificações do produto, Inmetro, Anvisa, e a gente inclusive é obrigado a dar assistência para vocês, então não teria como ser diferente. Mas ele é um produto, não exige calibração, raríssimos os problemas, sai da empresa com garantia de um ano para vocês. Após a garantia, nós somos assistência técnica no país, então não precisa ficar preocupado com relação a isso. Acho que eu respondi. Quem tiver mais perguntas pode me fazer. Tô quase finalizando aqui nas duas últimas perguntas, porque eu acho que eu respondi essa já. Porque que essa é bem direcionada para mim aqui. Porque o Carlinhos já viu uma live sua. Por que você acha que dá para cobrar a avaliação com Body Metrics? Você fala que dá para cobrar. Exatamente por isso que eu falei para vocês, porque agora você não está vendendo o investimento no equipamento, você está vendendo o seu conhecimento. Então o Body Metrics ele é só um meio para entregar conhecimento, e quem vai fazer essa análise a partir do nosso treinamento, da nossa capacitação que a gente fornece para vocês, é você profissional. Então não tem como não cobrar a venda do seu tempo e do seu conhecimento. Então é por isso que se cobra R$250, R$300 um exame de ultrassom Body Metrics.
Por isso tem clínicas de nutrição com sexta-feira, um dia de agenda fechada, tá? Tô falando, já não precisa, vão buscar nas lives anteriores, já trouxe gente que falou isso abertamente, clientes nossos fazendo de 20 até 30 mil reais de avaliação de ultrassom mês com um dia de agenda fechada, tá? Então assim, dá para fazer, é meia hora por avaliação. Se você deixar um tempo, você gasta 10 minutos, eu tô falando meia hora é o atendimento já, aí você receber na clínica, você vender exame de ultrassom, então aí é outra história. Você pode deixar um dia de agenda só para fazer isso, você pode formar parcerias com treinadores, com personal trainers, você pode gerar um sistema de comissionamento para esse pessoal. Então pega lá 10 personal trainers, parceiros, me manda os seus alunos e comissiona esse pessoal. Você cria um modelo de negócio muito rentável através do Bodymetrics. O software, Humberto, está disponível em português, em inglês e o espanhol eu vou te falar assim, vou certificar para você antes. Você pode mandar um direct ali para mim se está nas duas versões já, salvo engano, só tá bem traduzido na versão de Windows, tá? Mas depois você me manda ali, mas ele já tá nos idiomas todos ali para você poder atuar. E essa pergunta aqui para finalizar, gente, se vocês não tiverem mais pergunta, é uma pergunta provavelmente não é de um profissional, mas acho que dá pra gente falar sobre isso porque impacta vocês também, onde eu posso encontrar um profissional para avaliar. Então assim, você pode encontrar esse profissional no nosso site. Nós temos um buscador no site da Bodymetrics Brasil, lá numa aba que chama Avaliadores Certificados, e lá você encontra o profissional mais próximo de você. Então, uma vez que, vamos dizer que tem gente aí na live que ainda não é cliente nosso e que vai adquirir o Bodymetrics e vai passar pelo processo de treinamento e vai receber a certificação da Bodymetrics, ele vai apontar para nós os dados da clínica, o local de atendimento, redes sociais, e nós vamos colocar isso lá no nosso buscador, no nosso site. Cada vez mais com a divulgação, a disseminação do método, com pessoas de alto renome. Recentemente a gente fez várias ações no consultório, por exemplo, do Paulo Musi, que é um cliente nosso desde 2016, que o Paulo já tem o Bodymetrics. Cada vez que acontece, às vezes, ações como essa, muita gente leiga, né, que não é profissional, vai em busca de fazer a avaliação e entra em contato com a Bodymetrics, com a nossa empresa, e a gente direciona esses clientes, né, de vocês, né, dos profissionais ou potenciais clientes, para o buscador, para que ele encontre o profissional mais próximo dele, para que ele faça o agendamento da avaliação. Muitas vezes ele chega até vocês para fazer a avaliação e acaba virando paciente, ou aluno da academia, ou paciente do médico, do nutrólogo, enfim. Quais são as médias de valores? Isa, se for do produto, aí eu prefiro que você me mande ali um direct, porque a gente tem vários planos que são atrelados a serviços, tá? Então a gente geralmente faz isso de forma consultiva. Nós vamos fazer um trabalho com vocês de entender seu espaço, entender qual a sua necessidade, e isso se monta um processo ali de planos de atendimento onde tem diferença de valores, tá? Então eu prefiro que a gente faça isso da forma que a gente está acostumado. Aí você marca um horário, a gente apresenta o software para você na prática, discute como é o seu público-alvo, qual é a ideia de implementação, e aí nós conseguimos gerar esse valor para você de forma mais assertiva, tá bom? Pessoal, acho que é isso hoje. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda bala. Se não, eu me despeço de vocês aqui. Agradeço a atenção de todos. Espero poder ter ajudado de alguma maneira. E vamos seguindo. Nós estamos nesse ciclo, né, de lives há bastante tempo. Todas as terças-feiras a gente está presente aqui à noite para trazer. Geralmente eu trago profissionais aí, né, das diversas áreas.
E hoje estou aqui sozinho para responder, né, essas perguntas da caixa de perguntas que eu deixei para vocês durante a semana. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Um beijo a todos vocês. Tamo junto. Qualquer coisa, se tiver mais dúvida, depois manda lá no direct que nós vamos respondendo. Valeu, galera. Um abraço. Tudo de bom aí. Boa noite para vocês. A live fica salva, tá? Fica tanto no Instagram quanto lá no YouTube, no canal nosso. Para quem perdeu o início aí. Valeu!